povo de Deus sempre foi alvo dos falsos profetas, de suas falsas profecias. O povo de Deus tem que ter discernimento e ficarem atentos com a palavra de Deus. Dos falsos mestres, dos falsos ensinos e falsas doutrinas, dos falsos cristos e dos falsos apóstolos e dos falsos irmãos, eles existirão até a segunda vinda de Cristo, quando serão definitivamente julgados. Sempre vão existir. Nós, como igrejas de Cristo, precisamos ter discernimento e conhecer a palavra de Deus, que é pela palavra que Jesus venceu o diabo no deserto. É pela palavra de Deus que precisamos vencer os falsos mestres. Só os eleitos de Deus que não serão enganados. Por quê? Porque Deus os preserva. Não é porque eles são mais sagazes. É claro que precisa ter conhecimento, mas se apenas achar que é eleito e não vive em conformidade com a palavra de Deus, podem ser enganados e viverem numa vida de escravidão. Precisamos viver sempre buscando a Deus. O apóstolo Pedro nos encoraja-nos a enfrentar os falsos mestres e os seus falsos ensinos. Precisamos também enfrentá-los. Quando eles baterem em sua porta e vir com palavras mentirosas, ensinos enganadores, palavras de demônios, precisamos estar preparados para fazer apologia da nossa fé. Não é que você vai maltratar fisicamente com palavras duras, mas você vai ter palavras para defender o Evangelho de Cristo, a qual o Senhor colocou no seu coração. Em vez de ele tentar te convencer ao engano, você vai mostrar a verdade para ele, para que ele possa também ser liberto como Cristo te libertou. O que o falso mestre ensina? Heresias destruidoras. E a palavra heresia refere-se a um determinado pensamento que a pessoa toma para si como verdade, e eles acreditam naquilo que eles pregam. Eles vêm sorrateiramente trazendo repentina destruição dentro da igreja. São os modismos que acontecem de tempo em tempo dentro da igreja. Continua essa bagunça por aí fora. Os oráculos, o oráculo de Deus é a sua palavra revelada para nós. Não há outro oráculo. Infelizmente as pessoas fazem filas atrás de oráculos. Dos coaches da vida. No último dia, o Senhor vai chamar o seu povo eleito. Vinde bendito de meu Pai, à sua direita. Tomai por herança aquilo que vos preparou desde a fundação do mundo. E à sua esquerda, nunca te conheci. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. E os falsos mestres vão dizer: Senhor, em seu nome eu fiz muitos milagres, expulsei os demônios, enfermos foram curados, paralíticos andaram. Ele vai dizer: nunca te conheci. Nunca te conheci. Precisamos estar atentos e nos humilharmos diante de Deus, para que o Senhor nos oriente. Se deixarmos, somos levados por ventos de doutrinas. A quantidade de pessoas que vão para o inferno é a maioria da humanidade. Você é eleito de Deus? Você foi resgatado por Cristo? Você compreende que Cristo te libertou? Você tem ouvido a voz de Deus? Porque aquele que ouve a voz do Senhor são ovelhas, e Jesus disse que Ele os segue, eles
seguem a Cristo por serem ovelhas, porque a ovelha ouve a voz do pastor. Se você está ouvindo a palavra de Deus nessa noite, é porque Cristo deu um start na sua vida e você foi ressuscitado entre os mortos. E a Bíblia fala: se hoje ouve a voz de Deus, não endureça o vosso coração. Se você está ouvindo a voz de Deus, vive em conformidade, porque só ouve a voz de Deus aqueles que foram regenerados pela graça de Cristo.